Bom, vamos falar aqui sobre o capítulo 2 do livro Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Vou falar a minha percepção, a minha abordagem. Na verdade, esse é um capítulo muito simples, é uma continuidade do capítulo 1. Na verdade, eu não vejo assim muita diferença. Ele faz uma abordagem um pouco mais detalhada sobre o que é PNL. O título do capítulo é A Diferença que Faz a Diferença. E aí tem uma frase aqui do W. Somerset Maugham, que diz o seguinte: há uma coisa engraçada sobre a vida. Se recusar a aceitar qualquer coisa que não seja melhor, você muitas vezes vai consegui-la. E eu acho que a vida, ela é exatamente isso. A gente, se conseguir, consegue aquilo que a gente está desejando, que a gente está objetivando. E a pergunta é: o que você deseja? O que você busca? O que você está atrás de conseguir? Ele começa falando uma história fantástica do W. Mitchell. O W. Mitchell, ele teve um acidente, estava andando de motocicleta e se chocou com um caminhão. Na verdade, ele derrapou, entrou embaixo do caminhão e abriu a tampa de combustível da motocicleta e ele teve 3/4 do corpo queimado. Perdeu parte dos dedos, as mãos ficaram realmente bem deficientes e ele teve uma postura positiva com relação a isso. Ele não desistiu, ele fez da deficiência, ele fez do problema dele uma razão para buscar uma superação. E continuou a vida. Teve sucesso e numa viagem de avião, esse avião, um avião pequeno, caiu e ele então ficou paralítico da cintura para baixo. E de novo, ele não fez desse resultado alguma coisa que lhe impedisse de continuar evoluindo. Muita gente entraria em depressão, muita gente se entrega às drogas, a gente sabe disso. Mas o Mitchell, ele deu a volta por cima. Inclusive, ele ficou deformado, né? Muito feio. E ele usou isso a favor dele. Ele se candidatou a prefeito de uma cidade americana, que agora não recordo qual foi, e foi eleito. E ele dizia assim, o slogan dele era: não vote apenas em um rosto bonito, fazendo uma relação da deficiência dele, da dificuldade dele e mesmo assim com a capacidade de superar os obstáculos. Depois tem uma frase do Henry David Thoreau que diz o seguinte: as coisas não mudam, as coisas não mudam, nós mudamos. E isso é outra verdade. Os fatos, a gente já falou isso no capítulo anterior, os fatos eles são são as coisas menos importantes. Os fatos são os que menos importam. Importa o que você faz com os fatos. Né? E ele faz uma abordagem muito longa sobre a PNL, a programação neurolinguística, como a gente se programa para poder vencer as dificuldades da vida, como a gente se programa para ter uma postura melhor, como a gente se programa para ser um vencedor. Essa é a ideia da PNL. É um treinamento. Tudo na vida é um treinamento. Você quer aprender inglês, você vai ter que ir para um curso de inglês aprender inglês. Você quer aprender a lutar, vai ter que ir para alguma academia para aprender a lutar. Você quer, enfim, todo aprendizado, a gente começa indo para a escola. Tudo é um aprendizado. E a programação neurolinguística lhe ajuda a lhe programar para pensar no modelo constante positivo. Porque a gente pode se afundar nos nossos pensamentos ou a gente pode emergir das dificuldades que os nossos pensamentos trazem para a gente. E essa é a proposta da programação neurolinguística. Ele ainda faz uma abordagem sobre 3 dimensões. Uma delas é o sistema de crença da pessoa. E a gente pode fazer uma referência, aquilo também tem no capítulo 1. Se você acredita que você pode, você pode.
Se você acredita que você não pode, você não pode. São as suas crenças que vão determinar aonde você vai chegar. A crença é extremamente importante. É uma coisa interessante, né? Nada existe na face da Terra, fora aquilo que o Criador criou, mas nada existe sem que antes tenha existido na mente de uma pessoa. Olha ao seu redor. Veja uma cadeira, uma mesa, carro, enfim, tudo existiu antes na cabeça de uma pessoa, ou de várias pessoas. A crença é mais ou menos assim, ela precisa existir, ela precisa ser formatada, ela precisa ser desenhada, ela precisa ser vista na sua mente, e aí sim você vai em busca daquilo que você está visualizando, né? Visão, essa é a questão. Visão é a arte de enxergar o invisível, aquilo que ainda não existe, mas está na sua mente, está na sua cabeça, e você vai buscar. E você precisa acreditar muito. E é muito difícil acreditar muito, porque os obstáculos são muito grandes. Mas se você acreditar muito, e se você estiver disposto a pagar o sacrifício que é chegar onde você quer chegar, mais que isso, se você aprender a modelar a sua mente para buscar aquilo que você quer, e a programação neurolinguística tem esse propósito, as coisas vão ficar mais fáceis. Então a PNL ela surge como um norteador, um facilitador de modelagem para você atingir aquilo que você quer através da sua própria crença. Outra coisa que ele aborda é a sintaxe mental da pessoa, que é a forma como as pessoas organizam seus pensamentos. De certa forma, eu já falei sobre isso, a gente precisa organizar os nossos pensamentos para que aquilo que a gente imagine, aquilo que a gente deseja, possa ser alcançado, né? Depois ele fala sobre a fisiologia, como a mente e o corpo estão ligados. Eu já dizia isso há algum tempo, nas empresas que eu trabalhei. Eu dizia o seguinte: se você quer ser um gerente, tenha a postura de gerente antes de ser. Se você quer ser um diretor, tenha a postura de um diretor antes de ser. Porque o nosso corpo e a nossa mente, eles estão ligados. Se você exprime o seu comportamento, se você exprime a sua relação com aquilo que você quer, a tua mente entende e ela caminha na mesma direção. Então, basicamente, esse segundo capítulo, a diferença que faz a diferença é como nós reagimos em função dos fatos que acontecem em nossa vida e como as pequenas ações, as pequenas modelagens que nós fazemos na nossa vida, na nossa mente, contribuem efetivamente para que a gente alcance aquilo que a gente quer. Eu não tenho dúvida que a pequena diferença, aquilo que a gente faz, é que resulta no maior resultado. Aquela pessoa que se dedica um pouco mais, é o quilômetro extra. É alguém que se dedica a fazer alguma coisa além do que a maioria das pessoas estão dispostas a fazer para atingir aquilo que ela quer.